Olá, me chamo Vanderleia, sou estudante de Pedagogia pela FMU, estou cursando o 7º período e estou aqui para passar um pouco da história do Brasil para você que está cursando o EJA, que é a Educação para Jovens e Adultos das séries iniciais do ensino fundamental. Iremos falar um pouquinho sobre a história do Brasil, da chegada dos portugueses até a proclamação da República. Logicamente que não iremos abordar todos os detalhes da história, mas iremos falar alguns tópicos, algumas coisas mais interessantes. E se nós quisermos, logicamente, sabermos mais sobre a história do nosso Brasil, que é o lugar onde nós vivemos, o que nós podemos fazer? Pesquisar, ler livros, buscar mais para que nós possamos entender e aprender mais sobre o lugar onde que nós vivemos. História. O que é história? História é a ciência que estuda fatos do passado da humanidade. Esse estudo é feito por meio das fontes históricas. Aí nós perguntamos também, o que é uma fonte histórica? É tudo o que pode fornecer alguma informação sobre o passado. Tudo que um povo ou uma sociedade produz serve como fonte histórica. Um objeto, material, uma imagem, um documento escrito, um documento oral, em várias coisas. Então, muitos deixaram, temos muitas fontes, onde nós podemos recorrer para sabermos das coisas que já se passaram, e hoje ainda tem muitos, que já deixaram, depois desses antepassados nossos, já temos muita coisa também que já serve como fonte histórica. Então, quando nós queremos saber alguma coisa do passado, queremos saber algo sobre a história do nosso Brasil, nós vamos lá, buscamos nessas fontes históricas que nós vamos ter o conhecimento. Muitas coisas que utilizamos no dia a dia podem ser consideradas como fontes históricas. Uma carta, às vezes um documento, algo escrito ali nessa carta, a gente recorre aquilo ali para fazer uma pesquisa e a gente encontra aquilo que nós buscamos, uma informação sobre uma cidade, informação sobre a chegada de umas... Como mesmo os portugueses chegaram aqui. Como nós ficamos sabendo disso? Através da carta que Pero Vaz de Caminha escreveu, senão nós não teríamos esse conhecimento. Foto, muitas fotos que os antigos deixaram, a gente às vezes de um antepassado nosso, ou fotos do que nós queremos saber da história do nosso país, de uma cidade. Então, através de uma foto, às vezes a gente passa a ter o conhecimento. Música, às vezes uma música que alguém deixou, a gente conhecer, que é o autor daquela música, o compositor. A pintura, existem vários quadros deixados por pintores já antigos, e muitas coisas. E como nós falamos da carta, a carta que Pero Vaz de Caminha escreveu para o rei de Portugal, contando sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, é uma fonte histórica, e uma fonte histórica muito importante e interessante, porque se não fosse através dessa carta, nós não saberíamos nem mesmo a data certa e o que eles haviam encontrado aqui no primeiro momento que eles desembarcaram. Então, agora, no decorrer da aula, nós vamos estudar um pouquinho, como eu disse, sobre a história do Brasil, que vai da chegada dos portugueses, que foi em 1500, até a proclamação da República, que aconteceu em 1889. Lógico que nós não abordaremos, como eu disse, todos os detalhes, porque seria seria uma aula, se a gente for olhar, para cada detalhe que temos dentro deste contexto. Então, são muitos acontecimentos. Nós vamos falar de alguns e de poucos, lógico. Vocês podem, quem está ouvindo essa aula, pode buscar, pode pesquisar, porque vai encontrar muitas outras coisas. Então, nós vemos agora
a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Essa chegada, ela aconteceu no ano de 1500. Dom Manuel, rei de Portugal, ele preparou uma esquadra. O que é uma esquadra? É um conjunto de navios. E esta esquadra era comandada por Pedro Álvares Cabral. E o objetivo dessa esquadra era de fazer uma viagem às terras distantes das Índias. Eles queriam chegar a terras distantes das Índias. Então essa esquadra viajou aproximadamente 2 meses até chegar à nossa terra, no dia 22 de abril do mesmo ano. Então eles chegaram aqui no nosso país no dia 22 de abril de 1500. Os portugueses, ao chegar aqui, a primeira coisa que eles avistaram foi o Monte Pascal. Esse Monte Pascal foi assim chamado porque era a época da Páscoa. Então eles chamaram esse monte de Monte Pascal. E esse monte ele está localizado hoje no estado da Bahia. Então as pessoas que quiserem conhecer o Monte Pascal, quando for ao estado da Bahia, tem essa oportunidade de conhecer. E o que ocorreu logo em seguida, Ao desembarcarem aqui, os navegantes portugueses encontraram alguns habitantes, algumas pessoas, um povo que já habitava aqui no Brasil, que eles chamaram de índios. Então, eles encontraram aqui já os indígenas, que eram os primeiros habitantes do nosso país. E, como eu já havia falado, o escrivão da esquadra, ele, que era chamado de Pero Vaz e Caminha, ele escreveu uma carta ao rei de Portugal, contando sobre a viagem, descrevendo como eram os indígenas e o que havia encontrado aqui. Então, foi, como eu disse, muito interessante ele ter escrito, porque se ele não tivesse escrito esta carta, não saberíamos nem mesmo a data e se tinha algum morador, algum habitante ou não aqui no nosso Brasil. Então ele relatou nessa carta para o rei de Portugal o que havia encontrado aqui. E este mesmo ano ainda ali, em pouco tempo que eles estavam ali, eles chegaram no dia 22 de abril e no dia 26, um sacerdote que estava na esquadra, chamado Frei Henrique Soares, ele celebrou a primeira missa na praia da Coroa Vermelha, que hoje é a cidade de Porto Seguro. Então, nessa esquadra também tinha um sacerdote, e ele, chamado de Frei Henrique Soares, ali ele já se preocupou com as pessoas que ali estavam, e ele celebrou uma missa logo em seguida, logo depois que chegaram aqui no Brasil. E no dia 2 de maio, não demoraram muito, a esquadra saiu da nossa terra para continuar sua viagem. Então, eles, logo em seguida, no dia 2 de maio, eles saíram para continuar a viagem. Cabral preparou uma cruz de madeira para confirmar que Portugal passava a dominar as terras que formariam o Brasil. Então, antes da viagem, o que Cabral fez? Preparou uma cruz de madeira, fincou ela na terra aqui do Brasil, demarcando ali o local, e essa terra ali que formaria, então, mais para frente, o Brasil. As terras que os portugueses chegaram receberam vários nomes. O primeiro nome que eles deram foi Ilha de Vera Cruz, depois deram o nome de Terra de Santa Cruz e, finalmente, Brasil.
Por que tem o nome de Brasil, né? Por causa da grande quantidade de pau-brasil, madeira da qual se extraiu uma grande quantidade, né, de tinta vermelha. E essa tinta servia para tingir tecidos. E eram muito usadas pelos indígenas, por certo, depois pelas outras pessoas que foram chegando aqui no nosso país. Essa madeira também, ela foi muito explorada, praticamente extinta, né? O pau-brasil foi extinto aqui no Brasil, porque foi explorado demais, e era uma madeira que tinha com abundância no nosso país. E nós vemos que no dia 22, então, que chegam os portugueses aqui no nosso país, então o Brasil foi descoberto nesta data, ou seja, o dia em que os portugueses chegaram aqui. E a expedição de Pedro Álvares Cabral, essa expedição tinha uma missão dupla. O que eles queriam? A investigação das possibilidades de Portugal na América e a compra de especiarias na Índia. Porque, vou falar também mais adiante um pouquinho, essas especiarias na época, um comércio dessas especiarias era muito bom. Então eles queriam ir atrás das especiarias. A chegada dos portugueses ao nosso território deu início à colonização brasileira. Apesar de que, nas primeiras décadas, a presença deles foi muito tímida. Eles passaram muito tempo, eles descobriram, vieram para cá, descobriram o Brasil e voltaram para Portugal. E depois de muito tempo, então eles voltaram para colonizar as terras brasileiras. Por muito tempo, acreditou-se que essa chegada tinha acontecido no dia 3 de maio, mas a descoberta da carta de Pero Vaz de Caminha confirmou a real data. Então, como eu disse, que eu falaria mais adiante um pouquinho sobre essa carta, se Pedro Vaz de Caminha não escrevesse essa carta, nem a data certa que o Brasil tinha sido descoberto, nós saberíamos hoje. Ia ficar uma dúvida sempre, né? Foi dia 3, foi dia 22, foi dia 26, qual dia que foi? Mas aí, através da carta, pudemos ter a certeza que foi dia 22 de abril. Então, a chegada dos portugueses ao Brasil está relacionada com um processo que se estendeu ao longo do século XV. Ficou conhecido como Grandes Navegações. O conjunto das navegações realizado pelos portugueses no Oceano Atlântico. Então, essas navegações que eles começaram a fazer, ficou conhecido naquele período como Grandes Navegações. E essas expedições resultaram em inúmeras descobertas. E Portugal foi o país pioneiro na navegação atlântica, porque reuniu condições para que isso acontecesse. A começar pelas questões políticas. Portugal era um país estável e não passava por turbulências políticas desde a Revolução de Aves, quando a dinastia de Aves foi entronizada. Além disso, Portugal tinha um território consolidado desde o século XIII, quando os mouros foram expulsos da região do Algarve. Essa estabilidade política não era compartilhada por nações vizinhas. Além disso, ela permitia o desenvolvimento comercial e tecnológico, que no caso português, os portugueses, né, eles reverteram em melhoria náutica. Quer dizer, ali Portugal fez o quê? Como eles tinham uma estabilidade comercial, um desenvolvimento muito grande, tanto comercial como tecnológico, eles reverteram isso em melhorias náuticas. E com isso eles podiam, né, explorar novas terras, fazer as compras que eles queriam das especiarias, que na época era muito importante, era um comércio muito bom. Portugal tinha um comércio muito desenvolvido, porque a localização de sua capital também, Lisboa, ajudava muito, né, tornava um centro comercial importante. Na questão do comércio, também estava inclusa a necessidade dos europeus
de manter contato com a Índia, região na Ásia em que eram obtidas as especiarias, mercadorias muito valorizadas na Europa. A rota tradicional que passava por Constantinopla tinha sido fechada pelos otomanos quando conquistaram a cidade. Então, no ano de 1453, essa cidade ali foi conquistada pelos otomanos, então não podiam passar por ali mais. Então, os portugueses passaram a investir na navegação atlântica, que pudessem encontrar uma rota contornando o litoral do continente africano. Ao longo do século XV, eles tentaram contornar a costa sul da África e só conseguiram em 1488. Outro feito realizado por Portugal no percurso das grandes navegações foi a descoberta de locais como Canárias, Madeira, Açores e Cabo Verde. À medida que o oceano era desbravado, o ímpeto de exploração aumentava e o interesse pelo lucro mobilizava homens como Cristóvão Colombo, genovês, que conseguiu financiamento espanhol. Então, Cristóvão Colombo ele conseguiu um financiamento para dar continuidade àquilo que era o interesse dele, né, que era explorar, desbravar. Estou falando um pouquinho sobre Portugal, porque foi o país, foi ali o que veio para conquistar as terras brasileiras. Foram eles que começaram, que colonizaram o nosso país. Então, por isso, falar um pouquinho de Portugal, como era, né, como eles começaram. E agora nós vamos dar sequência ainda, falando sobre os primeiros habitantes do Brasil. Mas antes disso, nós iremos ver aqui algumas atividades. O que os portugueses avistaram primeiro? É a número 1, que diz: de que os chamaram e por quê? Quem era o escrivão da esquadra? O que aconteceu no dia 26 de abril de 1500? Então, são atividades que servem para nós assimilarmos melhor o que nós estamos aprendendo nesse conhecimento sobre a história do Brasil. Então, se vocês quiserem, volta o vídeo para poder responder, pesquisem, leiam em livros, busquem mais, que aí vocês vão conseguir responder essas perguntas. Porque agora nós iremos falar um pouquinho sobre os primeiros habitantes do Brasil. Quem foram, né, os primeiros habitantes do Brasil? Foram os índios. Foram aqueles que, quando os portugueses chegaram aqui no nosso país, eles encontraram os índios. Esses índios, eles moravam geralmente em ocas, que eram moradias que eles mesmos construíam para morar. Eles fincavam, né, estacas no chão e cobriam com uma vegetação chamada de sapé. Então eles faziam essa cobertura, essas casas, né, que eram chamadas de ocas, e esse conjunto de ocas formava a taba, que pode ser chamada de taba ou aldeia. As tabas ou aldeias reunidas, elas constituíam a tribo. Então, quanto mais ocas, né, eles juntavam ali, eles construíam, maior seria a tribo. Em cada tribo havia um chefe, interessante, um chefe guerreiro, chamado de cacique, moro, bixaba ou tuxaua. Para que, né, os guerreiros? Eles estavam ali para, se viesse algum ataque, que fosse de animal, o que fosse ali, esse chefe guerreiro estava ali à frente para defender a tribo. Havia também um chefe religioso, chamado de pajé. Era o sacerdote da tribo e também tratava os doentes.
Então, ali também tinha esse chefe religioso, chamado de pajé, era o sacerdote da tribo e também tratava os doentes. Então, quando tinha alguém doente, o que acontecia? Chamavam esse sacerdote e ele ia até lá para tratar aquela pessoa que estava com algum tipo de enfermidade. Os indígenas geralmente andavam nus e enfeitavam o corpo com penas coloridas, dentes de animais e pinturas com cores vivas. Então eles mesmos preparavam ali as vestes deles e geralmente andavam nus, mas eles enfeitavam o corpo, usavam penas, usavam, como nós vimos, dentes de animais, eles usavam o que estava ali à disposição deles, onde eles habitavam, no próprio habitat deles ali. Alimentavam-se da caça, da pesca e de vegetais. Interessante, né? Eles se alimentavam de quê? Daquilo que haviam ali onde eles habitavam. Então, a caça, a pesca, também eles plantavam o quê? Mandioca, milho, amendoim, feijão, batata doce, por certo, muitas outras coisas eles plantavam, porque eles aproveitavam a terra, porque na realidade eles viviam das coisas da natureza e da terra também. Então, tudo ali, e até mesmo hoje, né, nós temos muitas coisas que nós nos alimentamos hoje, que por certo já vieram desde essa época aqui, que passaram para nós, né? A mandioca, né, o milho e muitas outras coisas, por certo, que os índios já plantavam e foi passado para nós. Suas armas mais comuns eram a flecha, o arco, a lança, o tacá e a zarabatana. Também tudo preparado por eles com os recursos da natureza. E também deixaram para nós, né? Muitas tradições deles. Ali a flecha era para quê? Se viesse algum, até mesmo de outra tribo, viesse atacar, eles tinham a flecha, tinha o arco, tinha a lança. Então eram as armas que eles usavam. E eles mesmos fabricavam essas armas. E em suas festas, o que eles faziam? Eles cantavam nas festas, dançavam nas festas, tocavam músicas como maracá, o tambor e a flauta. Acreditavam na existência de várias divindades, sendo Tupã uma delas. Então, os próprios instrumentos musicais deles, eles mesmos também fabricavam com os recursos da natureza. E também acreditavam em divindades. Ainda existem muitas tribos, né, que ainda não aceitam a chegada de outras pessoas lá, de homens lá, e eles continuam. Né? Tem as divindades deles, que até então, até o dia de hoje, eles acreditam. E nessa época aqui, Tupã era uma delas. Eles fabricavam canoas, cestos, objetos de cerâmica, colares, braceletes, com cascas de árvores, barro, pedras e ossos de animais. Então, tudo que eles preparavam naquela época era com recursos da natureza. Então, a gente vê que tudo ali, eles não precisavam buscar fora. Eles viviam mesmo da natureza em tudo. No Brasil, ainda existem comunidades indígenas que conservam seus antigos costumes. Então, muitos ainda, como eu falei já, existem tribos ainda que conservam os antigos costumes deles. Acreditam, né, nas divindades deles, com essas vestimentas, com o corpo pintado, usando somente os recursos da natureza. Temos também a Fundação Nacional dos Índios, que é a FUNAI, que é o órgão do governo responsável pela proteção das comunidades indígenas do Brasil.
Isso também é muito importante, né, que é uma conquista aqui no nosso Brasil, né, a conquista dos índios, a FUNAI, que é o órgão, né, ali que tem competência para proteger os índios. Então, eles têm onde recorrer se tiver alguma dificuldade. O que eles vão fazer? Procurar essa fundação que ela vai dar a proteção que a comunidade indígena precisa. Nós vamos dar continuidade aqui falando de uma atividade que fala dos primeiros habitantes do Brasil. Dê um nome aos primeiros habitantes do Brasil. Dê o nome da moradia dos indígenas. Então, nós vemos também que é muito importante as atividades, porque elas ajudam a gente assimilar. E como a gente assimila? Lendo mais, pesquisando mais, procurando conhecer mais, principalmente sobre esses habitantes, né, que são os povos indígenas. A gente vai falar um pouquinho aqui, falar um pouquinho mais sobre eles, que de acordo com o censo do IBGE de 2010, existem 305 grupos étnicos no Brasil, dentre eles há 2 troncos principais. Macro-G, que inclui os grupos Bororô, Boató, G, Carajá, Krenak, Macacali, Ofarié, Rica, Bacaxá e Iaté. Tupi, onde estão os Ariquel, Aioti, Juruna, Maué, Mondé, Munduruku, Puroró, Ramaramá, Tupari e Tupi-Guarani. As 10 principais tribos indígenas no Brasil. Segundo dados do Instituto Socioambiental, o ISA, as tribos que mais se destacam pelo número de habitantes são Guarani, Ticuna, Caicangue, Macuxi, Guajarará, Terená, Yanomami e Chavante e outras, que não vou falar todas. Então, é muito importante nós conhecermos, né, sobre esses habitantes. Eles têm uma organização nas sociedades indígenas, eles têm as línguas, né, deles mesmos, e muitas delas surgiram dos troncos linguísticos Tupi e Macro-G, como eu já falei. A arte indígena é extremamente rica e se manifesta, como eu já falei, na música, na dança, na arte. É muito rica, né? A tecelagem, a pintura corporal, o uso das cores e de certos materiais que são relacionados aos ritos de passagem, celebrações agrícolas e do cotidiano deles. Entre as tribos do Brasil, podemos citar especialmente a cerâmica marajoara, que emprega sem número de formas geométricas para compor utensílios domésticos. É muito interessante a história, né, dos indígenas no Brasil, que eles foram, né, os primeiros habitantes na época do descobrimento. A religião deles, né, a modo grosso, é panteísta, onde não existe somente uma figura relacionada a um ser criador. Nos rituais religiosos, os índios costumam reverenciar os seres ancestrais e a natureza. É interessante conhecermos isso, né? O xamã, também chamado de pajé, é o responsável por fazer a mediação entre o mundo espiritual e terreno. Os rituais variam entre as tribos e podem ocorrer pela tomar, né, de algumas substâncias, geralmente alucinógenas, as quais irão fazer a ligação entre os mundos espiritual e material. Então, todo o conhecimento, né, que a gente puder ter sobre
sobre esses habitantes é muito importante para nós brasileiros conhecermos um pouco sobre esses primeiros habitantes do nosso Brasil. Agora nós iremos falar um pouco sobre as capitanias hereditárias. Então nós vemos o que? Depois da chegada ao Brasil, os portugueses passaram cerca de 30 anos sem colonizar novas terras. Então, os portugueses chegaram aqui no Brasil e depois de ficaram mais ou menos uns 30 anos sem colonizar novas terras. Assim, no final do ano de 1530, o rei de Portugal, Dom João III, enviou uma expedição comandada por Martim Afonso de Souza, com a missão de garantir a ocupação da terra. Então, depois de muito tempo, passaram-se por certos anos aí, e eles retornaram ao Brasil com a missão de garantir a ocupação da terra. Entretanto, Portugal não tinha dinheiro para bancar a ocupação e encontrou a seguinte solução. Então, nós vimos o que? Portugal aqui não tinha dinheiro para fazer o que era necessário nas terras brasileiras. Então, a solução que ele encontrou foi essa. Ele dividiu a terra brasileira em 15 lotes de terra e distribuiu esses lotes em forma de doação. Então, quer dizer, ele pegou a terra, que ele tinha ali encontrado. Agora ele pega essa terra, não tem condições de trabalhar na terra, aí agora ele vai doar a terra. Dividiu em 15 lotes e doou. Para quem ele doou? Ele doou para os nobres portugueses, para aqueles que quisessem bancar a ocupação das novas terras. Agora tratava-se da formação das capitanias hereditárias. Então, os responsáveis pelas capitanias recebiam o título de capitães ou donatários. As capitanias passavam de pai para filho, por isso eram hereditárias. Então nós sabemos, se o pai resolvesse voltar para Portugal, ou mesmo que ele estivesse lá, o filho tomaria conta. O pai morre, o filho ficaria com a terra. Então, de um jeito ou de outro, aquela família, ela era dona daquela terra. E se o pai não quisesse, passava para o filho, e assim ia passando de um filho para o outro, porque era hereditária. Então, as capitanias hereditárias foram as seguintes. Vou citar aqui, que era Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro e Santana. A divisão do Brasil em capitanias hereditárias não deu bons resultados devido à grande extensão de cada capitania, a falta de recursos dos donatários para colonizá-las e aos ataques dos indígenas, entre outros fatores. Então, o que ocorre? Ele faz a doação, divide ali a terra, mas quem tomou posse das terras não tinha condições não tinha recurso para trabalhar na terra. E havia muita confusão, porque havia ataques dos indígenas, havia várias coisas ali iam acontecendo e a coisa, ao invés de melhorar, a coisa cada vez piorava mais.
As únicas capitanias que prosperaram foram Pernambuco ou Nova Lusitânia, né? Um nome ou outro. Essa foi doada a Duarte Coelho Pereira e a de São Vicente, doada a Martim Afonso de Souza. Então, as únicas capitanias que prosperaram. Essas duas, né, conseguiram trabalhar na terra, mas as outras não conseguiram, não deram conta porque o recurso era pouco. Aí nós vemos aqui uma atividade que diz assim: por que Dom João III resolveu dividir o Brasil em grandes lotes de terra? Como se chamavam os lotes nos quais o Brasil foi dividido? Isso aí também vamos estudar, pesquisar, voltar um pouquinho o vídeo para podermos saber. Porque se eu respondesse aí tudo, ia ficar muito fácil, né? Então deixei para quem está ouvindo, lendo, poder pensar um pouquinho e procurar. Porque, como eu falei já, quando a gente pesquisa, quando a gente lê, a gente descobre até coisas novas. E agora nós iremos falar um pouquinho sobre o governo geral. Dentro desse assunto aqui, nós vamos ver vários acontecimentos. Diante do fracasso das capitanias, como nós vimos, 2 capitanias conseguiram prosperar. O resto foi só fracasso. Então, diante do fracasso das capitanias hereditárias, o rei de Portugal, Dom João III, resolveu criar um governo geral para administrar toda a colônia. Então, ele agora ia administrar tudo. Ia continuar com os donos lá, os donatários lá, mas ia ter um governo para administrar a colônia toda. A Bahia foi escolhida para ser a sede do governo. Então, escolheram um local para ser a sede do governo. Então, ali as pessoas iam, né, para discutir os assuntos. Então, na sede do governo na Bahia. Então, agora, todos os donatários deviam obedecer e ajudar o governo geral, que era a maior autoridade da colônia. Os 3 primeiros governadores foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mem de Sá. Então, os 3 primeiros governadores. Tomé de Souza, primeiro governador-geral, trouxe em sua companhia soldados, muitos colonos e 6 jesuítas, liderados pelo padre Manuel da Nóbrega. E fundou a cidade de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil. Então, nesse governo aqui, né, que foi o primeiro governador, que foi Tomé de Souza, ele logo veio com muitos colonos, jesuítas, trouxe um padre para liderar e fundou logo uma cidade. Duarte da Costa foi o segundo governador geral. Também trouxe colonos e jesuítas, entre eles o padre José de Anchieta. Os jesuítas fundaram o Colégio de São Paulo, de Piratininga, onde se originou a atual cidade de São Paulo. Então, no governo de Duarte da Costa, foi fundado também esse colégio e que deu origem à cidade de São Paulo. Esse governo foi muito tumultuado, marcado pela invasão francesa. Quer dizer, nesse governo de Duarte da Costa, os franceses, eles invadiram o Brasil.
pelo litoral do Rio de Janeiro. Eles conseguiram entrar, né, e invadiram e ficaram aqui. E também tinha muitas lutas violentas entre índios e entre os colonos. Então foi um governo, como disse aqui, muito tumultuado. Tiveram, por certo, algumas coisas boas, né? Mas havia muita coisa assim acontecendo para que o governo fosse tumultuado. E logo em seguida, o terceiro governador-geral, que foi Mendes Sá, ele tomou uma série de medidas que promoveram o progresso da colônia. Agora, Mendes Sá, ele toma medidas que promovem o progresso da colônia do Brasil. Dois dos fatos mais importantes do governo de Mendes Sá foram a fundação de São Sebastião, do Rio de Janeiro, por seu sobrinho, quer dizer, o sobrinho dele, chamado de Estácio de Sá, e a expulsão dos franceses. Então, no governo de Mendes Sá, ele fundou a cidade, né, do Rio de Janeiro e também expulsou os franceses que haviam invadido aqui o Brasil. Então, ele conseguiu dar uma melhorada, né, naquilo que vinha acontecendo na colônia brasileira. Aí nós vemos também as atividades aqui, porque o rei de Portugal, Dom João III, resolveu criar o governo geral. Que local foi escolhido para ser a sede do governo geral? Então, atividades para nós podermos raciocinar um pouco, lermos, pesquisarmos, para podermos responder, para podermos assimilar o que está sendo falado aqui. E como eu disse, é muito importante conhecermos a história do nosso Brasil, é o nosso lugar, é o lugar onde nós vivemos, é importante conhecer. Ah, mas não foi assim. Ah, mas foi é outro tipo de... Vamos ler, vamos pesquisar, vocês vão achar o que eu estou falando e, por certo, muito mais outras coisas interessantes que aconteceram aqui no Brasil. Isso aqui é só um resumo do que aconteceu, bem resumido mesmo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Conjuração Mineira. Durante o período do governo geral, outra riqueza foi encontrada no Brasil, o ouro. Quer dizer, já tinha aquela grande riqueza que era o pau-brasil, que foi super explorado, o pau-brasil. Mas agora acham outra riqueza, o ouro. O que Portugal fez? Portugal manteve altos impostos para a extração do ouro na região das Minas. Todos já ouviram falar, eu acho, né, sobre a extração do ouro em Minas Gerais, né, nas regiões, né, de Minas. Então, essa foi uma exploração muito grande, né? Então, mesmo quando a quantidade de ouro já estava diminuindo, porque logo que descobriram, eles foram em cima e exploraram o máximo que puderam. Mas, com o tempo, esse ouro foi diminuindo. E Portugal estava cobrando altos impostos ali para quem estava ali extraindo esse ouro. Mas, mesmo quando diminuiu, o que eles fizeram? Mantiveram os impostos lá em cima. Não diminuíram os impostos, não. Mas, com isso, o que ocorreu? Esse fato provocou grande revolta daqueles que extraíam o ouro. E quem eram esses que extraíam o ouro? Homens ricos, como militares e padres, que começaram a fazer um movimento para se livrar de Portugal e assim diminuir os altos impostos. Então, quando eles viram que já havia pouco ouro para ser extraído
e Portugal continuava cobrando os impostos altíssimos, ali eles começaram um movimento, eles já queriam que ali se livrar de Portugal, porque já estavam percebendo ali que eles estavam já explorando eles. O que aconteceu então? Por esse motivo, aconteceu um movimento conhecido como Conjuração Mineira, que tinha a proclamação da República como principal objetivo. Então, muito interessante aqui, que quando eles começaram a ver o que Portugal estava fazendo, eles quiseram, então, se livrar de Portugal. E para se livrar, fizeram ali a Conjuração Mineira, e no meio disso daí, eles já estavam com o pensamento de proclamar a República no Brasil. O que é a República? A República é uma forma de governo em que um presidente eleito por votos dirige o país por um determinado tempo. Os integrantes da Conjuração eram pessoas cultas e idealistas, quer dizer, não eram qualquer pessoa, pessoas ali inteligentes, pessoas que tinham um pouco de estudo, pessoas que tinham um pensamento, e pessoas, pensamentos de interesses, como a gente viu ali, ajudando, né, os demais a poderem pensar em algo que pudesse ajudar o Brasil. E idealistas, pessoas que tinham ideias boas, ideias para dar continuidade à colônia brasileira. Entre eles, quem mais se destacou foi um dentista prático, mascate, garimpeiro e alferes de cavalaria, Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de Tiradentes. O apelido dele, por certo, foi dado porque ele era um dentista. Então, apelidaram ele de Tiradentes. E o movimento não deu certo. Aquele movimento todo que eles fizeram, querendo tirar os portugueses, expulsar os portugueses do Brasil, porque eles estavam cobrando impostos altos demais, não deu certo. Porque no meio disso tudo também eles queriam proclamar a República. Então, o que aconteceu? Um dos participantes, chamado Joaquim Silvério dos Reis, denunciou os planos das autoridades portuguesas de Minas Gerais. Aí foi um lá, que estava no meio deles, e contou os planos todos para as autoridades portuguesas de Minas Gerais. Aí agora ficaram frustrados, não conseguiram, o movimento não foi à frente. Os participantes do movimento foram presos. Mas só Tiradentes, o principal acusado, foi condenado à morte. Tiradentes foi julgado e enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Largo da Lampadosa, na cidade do Rio de Janeiro. Por isso é considerado mártir da independência do Brasil. Quer dizer, Tiradentes, ele foi um homem que tentou ali ajudar, né, o Brasil, mas ele foi julgado e foi condenado à morte. E foi enforcado. Então, todo ano, no dia 21 de abril, nós comemoramos o dia de Tiradentes, que foi considerado um mártir da independência do Brasil. Aí nós temos a atividade. Por que a Conjuração Mineira fracassou? O que aconteceu com as pessoas que participaram do movimento? Aí vem agora a independência do Brasil. No início do século XIX, a Europa estava dividida entre duas grandes potências, a França e a Inglaterra. A França fazia muitas conquistas com Napoleão Bonaparte, à frente do exército francês, né? Para impedir que a Inglaterra ganhasse dinheiro vendendo mercadorias,
Napoleão proibiu que os territórios conquistados pela França fizessem comércio com os ingleses. Aí o que acontece nisso daí? A família real portuguesa, para evitar a perda do trono com uma invasão francesa e um rompimento com os ingleses, decidiu transferir a sede do governo português para o Brasil. A viagem, que aconteceu em novembro de 1807, teve a proteção da Marinha Inglesa. Quer dizer, eles foram protegidos ainda pelos ingleses para poder chegar aqui no Brasil, na colônia brasileira. Ao chegar no Brasil, Dom João determinou uma série de medidas, como a criação do Banco do Brasil, a da imprensa régia e a abertura dos portos. Dom João também elevou o Brasil à categoria do Reino Unido de Portugal e Algarve. Após a morte da rainha, sua mãe, Dom João tornou-se governante do reino português e recebeu o título de Dom João VI. Em 1821, retornou a Portugal. Então, enquanto a mãe era viva, ele estava aqui no Brasil. E aí, com a morte da mãe, ele recebeu, o título de Dom João VI. Então, ele precisou de retornar a Portugal para assumir. Então, em 1821, ele foi embora do Brasil. Dom João VI deixou em seu lugar como príncipe regente do Brasil seu filho Dom Pedro. Durante um tempo, Dom Pedro seguiu as ordens das cortes portuguesas, como era chamada a Assembleia de Deputados em Portugal. Mas acabou percebendo que as leis vindas de Portugal pretendiam transformar o Brasil novamente em colônia. Então ele recebia ordens de Portugal. Mas aí ele percebeu que eles estavam querendo que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Os políticos portugueses exigiram que Dom Pedro voltasse para Portugal. No Brasil, os defensores da independência iniciaram uma campanha pedindo que o príncipe regente permanecesse em nossa terra. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu um abaixo-assinado pedindo-lhe que ficasse e atendeu ao desejo do povo, declarando: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Dom Pedro permaneceu no Brasil e esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Os brasileiros continuaram em campanha para que o Brasil se tornasse independente de Portugal. Então, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro e sua comitiva vinham da cidade de Santos. Ele estava de volta à cidade de São Paulo, próximo ao riacho do Ipiranga, quando recebeu um mensageiro que trazia cartas das cortes obrigando a voltar a Portugal. Então, naquele momento ali, eles já estavam mandando cartas para ele, obrigando ele a voltar a Portugal. Mas ele já estava muito envolvido, pelo jeito, aqui com os brasileiros. Ele já não queria mais receber ordens de Portugal. Então, o que ele fez? Diante das notícias recebidas, Dom Pedro declarou oficialmente a independência do Brasil. Então, naquele momento, ele declarou ali a independência do Brasil. A partir dessa data, o Brasil passou a ser independente de Portugal. Teve início o primeiro reinado. Dom Pedro tornou-se o primeiro imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I. O Brasil passou a ser uma monarquia, uma forma de governo em que os poderes são exercidos pelo imperador ou rei. As capitanias foram transformadas em províncias. O primeiro reinado brasileiro durou apenas 9 anos, foi de 1822 a 1831 e terminou
porque Dom Pedro I voltou para Portugal. Dom João VI, seu pai, morrera e havia uma disputa pelo trono português. Então, quando morreu ali, Dom João VI, que era o pai dele, e havia uma disputa pelo trono ali, então ele precisou de voltar para Portugal. Dom Pedro I deixou seu filho, Dom Pedro de Alcântara, de apenas 5 anos, como príncipe regente do Brasil. Mais tarde, Dom Pedro de Alcântara governou o Brasil com o título de Dom Pedro II. José Bonifácio de Andrade e Silva contribuiu muito para o processo de independência do Brasil. Por isso, recebeu o título de Patriarca da Independência. Vamos para a atividade que diz assim: quem assumiu o governo do Brasil quando Dom João VI voltou para Portugal? O que as cortes portuguesas pretendiam em relação ao Brasil? Como aconteceu a proclamação da independência do Brasil? Agora nós iremos falar um pouquinho sobre a abolição da escravatura. Então, a escravidão no Brasil. Quando o Brasil começou a ser colonizado, os portugueses tentavam escravizar os índios. Os indígenas reagiam à escravidão e não se adaptaram à produção sistemática. Para que os problemas fossem resolvidos, os portugueses passaram a escravizar os negros da África. O tráfico de escravos possibilitava bons lucros. Então nós vemos que quando o Brasil começou a ser colonizado, os portugueses tentavam escravizar os indígenas, mas eles eram acostumados com a vida deles, não eram acostumados com o trabalho, aquele ritmo de trabalho. Então quando eles começaram a escravizá-los, eles não aceitaram o tipo de trabalho, o sistema de trabalho. Aí o que aconteceu? Para que os problemas fossem resolvidos, os portugueses então passaram a escravizar os negros da África. E com isso, o tráfico de escravos também possibilitava bons lucros aos comerciantes portugueses. Em 1500, chegaram ao Brasil transportados em navios negreiros portugueses os primeiros escravos africanos. Nos mercados de escravos negros eram vendidos como mercadorias. Eles trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar, nos engenhos, na mineração e em casas de famílias ricas. Nas fazendas, moravam em senzalas, construções sem janelas, que eram trancadas à noite, não recebiam alimentos, roupas, nem remédios suficientes, trabalhavam muito e nada recebiam por seu trabalho. Muitos negros se rebelavam, fugiam para os quilombos, povoações formadas por escravos fugitivos. Os quilombos ficavam em locais distantes de difícil acesso, então eles iam para muito longe para que não fossem encontrados. E logo com aquela situação toda, começou a aparecer pessoas ali, por certo, revoltados com a situação dos escravos, que estava acontecendo. Escritores, poetas, jornalistas e políticos iniciaram uma campanha a favor da abolição da escravatura. Eles eram chamados de abolicionistas. Aos poucos foram elaboradas leis abolicionistas. A campanha abolicionista continuou até que foi declarada a abolição total da escravatura no Brasil. Então, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, que estava no lugar de seu pai, também já estava nesse movimento, o imperador Dom Pedro II
Ela estava ali no lugar do pai dela, enquanto ele fazia uma viagem, ela assumia, né, o trono. Aí, enquanto ele estava nessa viagem, o que a princesa Isabel fez? Ela assinou a Lei Áurea, que declarava extinta a escravidão no Brasil. Desta data em diante, todos os negros tornaram-se livres. Então, atividade. Por que os portugueses introduziram a escravidão negra no Brasil? Quem foram os abolicionistas? Quem assinou a Lei Áurea? Nós vamos ainda falar um pouquinho sobre a proclamação da República. O período em que Dom Pedro governou o Brasil e que durou 50 anos ficou conhecido como Segundo Reinado. Foi nessa época que se fortaleceram as ideias republicanas, pois os brasileiros estavam descontentes com a monarquia. Então, durante o Segundo Reinado, o Brasil enfrentou guerras com os países da região do Rio da Prata, e a mais longa foi a Guerra do Paraguai. Depois dela, começaram vários movimentos contra a monarquia em diversos lugares do país. O movimento republicano crescia cada vez mais. As pessoas já não aceitavam mais, de jeito nenhum, a monarquia. Então, agora eles passaram a fazer movimentos em todos os lugares do país, querendo agora a República. Na manhã de 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca estava à frente do comando das Forças Armadas. À frente ali do comando, ele dirigiu-se para a Praça da Aclamação, hoje Praça da República, no Rio de Janeiro, e cercou o local onde se achavam reunidos os ministros do imperador. O que ele fez ali? Marechal Deodoro proclamou a República no Brasil. Então foi organizado um governo provisório e o próprio Marechal Deodoro passou a governar o país. O governo provisório determinou a expulsão do Brasil de Dom Pedro II e da família real, a transformação das províncias em estados e a convocação da Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição que consolidasse o regime republicano. Então ele foi rápido, tomando as atitudes ali para transformar logo, né, o Brasil, sair de província, e ele queria também fazer logo a Constituição, as leis, né, para o país. Então, foi eleito pelo Congresso o primeiro presidente da República, foi o próprio Marechal Deodoro da Fonseca, que teve como vice-presidente o Marechal Floriano Peixoto. Promulgada a Constituição, os presidentes passaram a ser eleitos para governar por um período de 4 anos. Então, o que é a República? É a forma de governo em que o povo elege o presidente e outros representantes. E o que é a Constituição? É a lei fundamental de um país. Estabelece a forma de governo e os direitos e deveres dos cidadãos. Então, nós devemos conhecer a Constituição, que é nela que estão os nossos direitos, os nossos deveres. E se nós conhecendo os nossos direitos e deveres, nós também vamos estar fazendo tudo, procurando fazer as coisas certas e também podendo reivindicar aquilo que são os nossos direitos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os períodos republicanos na nossa história. Costumavam ser divididos em governo provisório, República Velha, Era Vargas, período da redemocratização, ditadura militar, Nova República e depois outros mais que vamos ver em outras aulas. E agora nós temos uma atividade que fala assim: qual foi o período chamado de Segundo Reinado? Quem proclamou a República e em que dia? Então, nós vamos pesquisar, ler, para podermos conhecer um pouco mais. Temos muito mais da história, coisas novas também.
para nós conhecermos, e é só nós pesquisarmos para conhecer a história do nosso país, lugar onde que nós vivemos, nossa pátria, né, nosso lugar. E aqui ficou uma atividade, e agora chegamos ao final desta aula. Vamos procurar, como eu disse, saber mais sobre o lugar onde vivemos. E até uma próxima aula.